mas é óbvio que atrapalha a sua vida, então é importante que você olhe a origem desse medo. Não finalizar de fato um relacionamento te mantém ligada ao seu marido, mesmo sem estar com ele. Então, isto pode ter acontecido sim na sua história, ou com uma namorada, com um pai, que ele a manteve ligada a ele, mesmo sem estar com ela. E isso não é bom para ninguém, mas você consegue identificar isso numa constelação. Constelar o medo. Um medo é tema de constelação, e medo de doenças ou medo de morrer, com certeza isso também faz parte da sua história, porque o medo ele não aparece do nada, ele tem a ver com a sua história. E talvez na sua história algum avô, alguma avó, bisavó, enfim, negligenciou um sintoma e por isso morreu. Se ela tivesse olhado para aquele sintoma, ela não teria morrido. Então, este medo está querendo te ajudar, mas é óbvio que atrapalha a sua vida. Então, é importante que você olhe a origem desse medo. Sim, as crianças podem constelar, sim, é lógico que numa outra linguagem, num outro formato, mas eu prefiro que os pais façam a constelação para os filhos, pois os problemas dos filhos sempre têm a ver com a história dos pais. Então, os pais podem constelar para os filhos. A dificuldade de engravidar, esse impedimento de ter filhos, com certeza tem um significado na sua história. Por quê? Normalmente, todo impedimento, eu já disse em outro momento, todo impedimento tenta te salvar de uma situação. Então, provavelmente na sua história houve dificuldade com a gravidez, ou com filhos, ou culpa por ter sido negligente com filhos. Toda dificuldade tem essa função. Uma doença no útero, uma endometriose, impede a gravidez, muitas vezes. Então, essa doença está a serviço de te poupar de um sofrimento de um antepassado que sofreu demais por conta de filhos. No medo de lugar fechado, em claustrofobia, este medo ele pode estar associado com alguma morte por sufocamento, por estar ou por ter sido preso, alguma coisa grave na sua história. Então a constelação pode te ajudar nesta situação. Esta situação, este medo pode ser trabalhado na constelação. É muito difícil, com esse grau de dificuldade, você conseguir sozinha. A dificuldade em escrever também tem uma ligação com a história. Aliás, toda dificuldade que nós temos tem um significado na nossa história. E é interessante nós pensarmos que às vezes uma simples dislexia, se nós pudermos dizer que é simples, porque nada é fácil,
ela também te traz uma situação de vida e morte. Eu vou te trazer um exemplo de uma paciente que eu atendi, o filho de uma paciente que não conseguia se alfabetizar. E a escola já tinha desistido desta criança. Aí ela veio fazer a constelação para o filho e na constelação ela identificou que o filho estava ligado ao avô dela, o bisavô do menino. E este bisavô, ele tinha uma tipografia, ele tinha um jornal e ele publicou coisas contra o governo. E o que aconteceu? Invadiram, naquela época da ditadura, invadiram a tipografia dele e ela, inclusive, usou essas palavras. Pastelaram as letras, misturaram as letras e esse avô perdeu tudo, não pôde mais sustentar a família e morreu com tuberculose. Esse avô foi muito criticado por ter ido contra o sistema e o que aconteceu? Esse menino tinha registrado no DNA dele que se ele se expressasse, se ele escrevesse, se ele se expressasse, enfim, escrevesse direito, ele corria riscos de morrer. Então, é por isso que ele não conseguia aprender. Depois de umas 2 semanas, essa mulher entrou em contato comigo, dizendo que esse filho estava muito melhor. Então, a constelação trouxe a compreensão da mãe, mas quando você olha para o seu sistema de um outro jeito, todos neles se acalmam. E o menino, inclusive o filho, que foi o motivo da constelação, pôde se liberar daquela dificuldade.